Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 20 de setembro de 2023, quarta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para nos alimentar, para fortalecer a nossa fé. Quero agradecer a você que já está inscrito no nosso canal. Se você não está inscrito, junte-se a nós. É só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se, depois assinalar o sininho de todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Amém? Dito isso, também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Por último, dizer que nós não estamos orando durante o vídeo pelos pedidos de orações. Está aqui o caderninho de orações, de pedidos. A gente ora fora do vídeo para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Mas Deus tem correspondido com sinais, milagres e maravilhas. Quero refletir hoje com vocês, primeiramente no texto de Romanos capítulo 12, versículo 3, que Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E quero também trazer a reflexão, outro texto que está no Salmo capítulo 8. Salmo 8, eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois pusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E aí diz a partir do versículo 3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Sabe, queridos, uma falha que muitas vezes as pessoas, nós seres humanos, incorremos, é a questão do orgulho. Orgulho é um pecado terrível, porque ele nos cega, ele nos engana, e ele faz com que a gente tome decisões erradas, faça avaliações erradas e acabe não tendo o resultado que a gente gostaria de ter. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta nesse texto que eu li aqui, né? A gente a não ter um conceito muito elevado, né, de nós mesmos, né? Lá em Romanos 12, 13, diz que nós devemos pensar com moderação, com equilíbrio, né, na medida de fé que Deus deu a cada um. Então a gente tem que ter esse conceito de nós mesmos, nem a menos e nem a mais. Não somos melhores do que ninguém, também não somos piores do que ninguém. E também no texto de Romanos 8 fala que nós somos feitos um pouco menor do que Deus. Isso tira também aquela questão da baixa autoestima, que muitas pessoas acabam se penalizando, se condenando, achando que não tem valor, e também está errado. Então é o equilíbrio, né? Sabendo quem realmente nós somos. A gente não precisa ter uma opinião negativa ao ponto de menosprezar a nós mesmos, mas também a gente não pode ter uma opinião a nosso respeito muito além daquilo que realmente é, para que a gente não venha ter problemas, né, com vaidade, com orgulho, né, e nos nossos relacionamentos. E também porque a gente precisa entender que qualquer que seja o dom que a gente tenha, qualquer que seja o bem que a gente manifeste, querido, não somos nós mesmos, é o dom que Deus colocou em nós, é por causa do dom que Deus nos concedeu. Deus concedeu dons aos homens, a cada um Deus concedeu dons diferentes, habilidades diferentes, talentos diferentes. E esse talento não é nosso, foi Deus que nos deu. Então nós não temos do que nos orgulhar, nós temos aqui de agradecer a Deus por Ele ter dado aquela habilidade, e com aquela habilidade a gente pode, então, servir a outras pessoas. Mas nada é nosso. Paulo, ele fala algo interessante lá para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim: pois quem é que faz com que você sobressaia? Olha bem, pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? Ou seja, querido, tudo de bom que nós
temos e que fazemos, é porque Deus colocou algo em nós. Nós recebemos algo de Deus, e é esse algo de Deus que nós recebemos, que quando nós repartimos, ele causa um bem nas outras pessoas. Isso não deve ser motivo de orgulho para nenhum de nós. Pelo contrário, deve ser motivo de gratidão a Deus. Né? A gente deve tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque é dele o dom. Nós somos apenas os operadores, eu diria assim, os operadores do dom que é de Deus. Então, a palavra nos adverte lá em Romanos 12:3, como eu disse, que a gente não deve ter um conceito muito elevado de nós mesmos, mais do que a gente deveria, porque a gente sabe que não é a capacidade nossa, é o dom que Deus colocou em nós, que faz com que a gente opere aquele benefício. Né? E também, isso faz com que a gente entenda que sem o Espírito Santo, sem Jesus na nossa vida, nós não somos nada. Quem nós éramos sem Jesus? Hoje, se somos alguma coisa, é porque nascemos de novo, temos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo habitando em nós, e Ele que nos capacita, e Ele que nos ajuda. Juntamente com a palavra, nos esclarece o entendimento e nos ajuda a ter sabedoria, né? A decidir com sabedoria e ter sucesso na vida. Então, como Paulo diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos em Cristo, porque estamos em Cristo. E isso nós precisamos entender e louvar, porque quando a gente louva, quando a gente celebra quem nós somos em Cristo, na verdade nós estamos celebrando Cristo, querido. E isso que faz com que a gente permaneça, né, equilibrado, entendendo quem nós somos e não atrapalhando a nossa trajetória, pensando que a gente é mais do que o que a gente realmente é, né, e atrapalhando os nossos relacionamentos. Né? Então a gente é tudo em Cristo e nada sem Cristo. E é interessante que enquanto a gente continua dando glória a Deus, a gente tributa a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor por qualquer coisa boa que seja manifesta na nossa vida, a gente está num caminho seguro e reto, trazendo o verdadeiro equilíbrio, o verdadeiro conceito, né? O conceito equilibrado de quem nós somos. Não se vangloriando, não se envaidecendo, porque na verdade, sem Cristo nós não somos nada e não podemos nada. Por algum motivo, eu não sei, mas ao longo do tempo foi ensinado um conceito errado. A religião ensinou um conceito errado para as pessoas, um conceito de que ser piedoso é você ter uma opinião muito baixa a respeito de si mesmo, muitas vezes até negativa, né? E piedade, que não tem nada a ver com baixa autoestima. Essa palavra piedade, no grego, o significado dela é viver uma vida que agrada a Deus. Não tem nada a ver com baixa autoestima. Deus não se agrada da gente ser, eu sou o vermezinho de Jacó, eu sou a pior do pior dos piores dos piores, como Gideão falava, que eu sou o menor, minha família é a menor, e eu da família menor eu ainda sou o menor. Não, Deus não se agrada disso não, porque Deus não fez isso pra gente não. Como o Salmo 8 diz, Deus nos fez um pouco menor do que anjos. Ou seja, Deus nos colocou numa posição para que a gente tenha domínio sobre a criação. Mas a gente precisa ter o conceito correto. O domínio sobre a criação é sobre tudo que foi criado, não o homem sobre o homem. Deus não deu o homem para dominar o homem. Amém? Então, enquanto nós tivemos essa consciência que nós estamos um pouco abaixo do que Deus, nós sabemos que nós podemos contar com Deus no nosso limite, né, da nossa capacidade, né, e que Deus é a nossa cabeça, a gente vai estar sempre seguro e a gente vai estar na posição correta para que Deus nos use, querido, que Deus quer nos usar. Mas a gente precisa estar na posição correta, entendendo, né, que não somos nós que produzimos os resultados, mas o dom. Mas é Deus que produz em nós o resultado que Ele quer. Amém? Ele opera em nós, né, a sua perfeita vontade. Então, é importante esse entendimento para que a gente não pense, não tenha um pensamento tão negativo a nosso respeito, mas também não tenha um pensamento tão elevado, né, como se a gente fosse o cara, a gente sozinho, a gente pudesse tudo. E isso não é verdade. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pode cair em alguns enganos e ter alguns problemas na vida por conta desse desequilíbrio de conceito a respeito de nós mesmos. Somos filhos de Deus, somos capacitados por Deus, os dons são dados por Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo de bom que nós fazemos, tudo de bom que nós temos e que recebemos
vem dele, como diz em Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo lá do alto, vem de Deus, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Amém, querido? Nós e nós mesmos, nós não produziríamos o que nós produzimos por estarmos em Cristo, por conhecermos os nossos privilégios em Cristo, por sabermos quem nós somos em Cristo, o que podemos em Cristo e o que nós temos em Cristo. E contando com a ajuda do Espírito Santo e da palavra. É isso que faz produzir resultado na nossa vida. Não somos nós que produzimos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, que essa palavra seja libertadora e venha trazer, Pai, paz e tranquilidade e clareza no entendimento dos meus irmãos que estão ouvindo, sobre cada um que está assistindo essa palavra e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional. Eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima. Fiquem na paz.